Colosio. Aqui é o Marco Colosio, é um prazer estar de novo com vocês aqui. O ano passado estivemos, o ano inteiro, estamos retornando esse evento com todos nós envolvidos com grafeno, principalmente, e nanotecnologia. Bom, a SAE Brasil ela tem essa missão, né, de propagar esse conhecimento, né, junto agora com a SAE For Mobility, que é a nova ICT da SAE, e nós vamos fazer o grafeno aqui no Brasil ser grande, né? E graças a esse time que está conosco e fora os colaboradores também da SAE, estaremos aí fazendo aí toda quinzena uma apresentação. Bom, o motivo principal de estarmos de volta, né, depois de um certo tempo, nós fizemos ano passado o ano inteiro apresentações semanais, agora será quinzenais, é o sucesso, né? O ano passado nós geramos muito conhecimento, tivemos aprovações de praticamente 4 projetos, né, todos incluídos, né? Um dos projetos será aqui mostrado pelo Tomanik, mas não o tema, mas o que está por trás do interesse da tecnologia. Também, em paralelo, para fortalecer esse grupo que nós estamos trabalhando, eu vou falar aqui agora da revista Grafeno, que é uma iniciativa em parceria com o Grupo Aprenda, a SAE Brasil tem uma parceria com eles, e nós vamos usar esse fórum nosso junto com essa revista, né? Vários temas aqui estarão lá, e vice-versa. Nós usaremos todas as tecnologias presentes para que esse tema ele seja forte aqui conosco, né? Daremos oportunidades a todos, né, que estarão conosco, se quiserem apresentar, vamos fazer um cadastramento, e hoje nada mais do que falar de um tema bastante relevante, que é o tema aí do Dr. Eduardo Tomanik, que é um dos principais na área de lubrificantes. Também tem a iniciativa que o Leandro vai contar um pouquinho do congresso, do simpósio, mas eu quero deixar aqui para vocês um grande abraço para vocês. Estamos de volta. Você também. Conosco. Poderemos fazer muito pelo Brasil, muito pelo tema grafeno e muito por todos nós, né? Obrigado pela presença e vamos dar sequência. Leandro, você quer dar seu depoimento? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Leandro Berti. Me apresentando rapidamente, eu fui coordenador nacional das áreas de nano, fotônica, matérias avançadas e manufatura avançada do governo federal. Sou doutor e pós-doutor em nanotecnologia. Também, junto com o Colosio aqui, a gente trabalhou bastante, né, e aprovou a questão do Rota 2030, né, da nanotecnologia. Então, assim, a gente vem fazendo um movimento, e esse movimento que está sendo feito aqui, que é representado por essa reunião, ela nasceu da indústria para a academia. Então, isso é muito importante a gente perceber isso, né? Então, hoje aqui a gente está congregando um dos maiores grupos, né, de grafeno no país, né, que tem aí uma grande responsabilidade, né, com o próprio desenvolvimento da área de grafeno no país. Então, a gente está realmente tendo bastante sucesso, né? Por isso que a gente decidiu também, junto com a SAE, criar um evento, né, um evento de grafeno, né, que vai ser dia 23 de novembro. Vai ser um evento que vai trazer empresas, startups, empresas de caracterização de grafeno, né, e também pesquisadores, para apresentar soluções sobre grafeno, soluções próximas à indústria, né, mostrando o processo, mostrando qualidade, mostrando a questão, né, da garantia da qualidade, que é muito importante para o grafeno, né, e que vai realmente contribuir para todo o setor de mobilidade. Então, assim, realmente, reitero, né, meu agradecimento a toda a SAE, a todo o grupo que está aqui hoje, né, e hoje nós vamos ser também brindados aí pela palestra do Tomanik, que é membro integrante de um projeto pioneiro que foi aprovado, né, no edital do Rota 2030, com várias instituições, universidades, empresas, montadoras, né, que juntos se uniram para desenvolver tecnologias para a área da mobilidade, né, usando o grafeno nas suas mais variadas formas. Então, a gente fica muito contente com isso, e também a gente espera, né, que todo esse esforço, né, seja recompensado e que a gente consiga, então, construir aí um país muito melhor, né, com muito mais tecnologia, com muito mais avanço. Então, agradeço a todos mais uma vez e passo a palavra, então, para o Colosio, para o Tomanik, começar a palestra. Muito obrigado. Bom, Leandro, fico feliz em tê-lo aqui conosco, né, sendo uma das pessoas-chave aqui no Brasil de grafeno. Certamente
estamos no caminho certo, né? A professora Camila vai nos ajudar tecnicamente e a Débora, como sempre, uma pessoa fantástica aí que tem administrado isso. Tom Manique, mais do que um especialista, você é um amigo, né? Que eu conheço de longas décadas, eu sei que você vai fazer um grande trabalho. Sucesso hoje e vamos falar em breve aqui na discussão. Tom Manique, fica contigo. O áudio está desligado, Tom Manique. Ok. Boa tarde, quase noite. Espero atender pelo menos parcialmente as expectativas que levantaram aí. Então, agradeço a SAE for Mobility, que é a ICT, que a SAE criou para divulgar o conhecimento, interfacear projetos, em especial da indústria automotiva, com a academia. Bem, o tema, digamos assim, é desafiador. Não esperem uma apresentação profunda, exceto talvez 1 ou 2 slides. Eu vou tentar entrar um pouco mais no detalhe, mas a intenção hoje é dar uma visão geral e falar dos potenciais do grafeno em lubrificantes automotivos. Então, basicamente, eu vou fazer uma introdução, aí um muito breve overview. Eu vi na audiência tem gente muito mais capacitada que eu para falar do grafeno. Se não fizer bobagem, depois vocês mandam no privado, não mandam no público, não. Tá? O grafeno como potencial aditivo em lubrificantes. Aí, brevemente, sobre o projeto que foi aprovado no financiamento do governo, Rota 2030, envolve diferentes faculdades. E o que eu estou chamando de upfront work, quer dizer, enquanto o projeto não começa, o que a gente está tentando fazer. O que eu vou mostrar hoje é público, ou seja, não confidencial. Há uma série de atividades correndo confidencialmente. Essa, por motivos óbvios, eu não posso falar. Mas, mesmo assim, espero que tenha o suficiente para ter alguma utilidade para vocês. E apresentando um pouco mais, eu nunca dei aula. O pessoal às vezes acha que eu sou professor. Eu não sou professor. Trabalhei mais de 30 anos na indústria, especial na malha e metal leve, mas sempre tive um pé na universidade. Eu vou botar aqui na esquerda, a FINEP algum dia me chamou de que eu sou diferente justamente por eu ser esse híbrido indústria-academia, e é isso que eu acho que eu tento fazer, levar o conhecimento da academia para a indústria e trazer as necessidades e oportunidades que a indústria tem para a academia e fazer projetos colaborativos, etc. Eu publico razoavelmente bastante apresentação. Embora chatas, o índice de sobrevivência das minhas apresentações é maior que 98%, então vocês têm boa chance de continuar vivos até o final dela. Eu tenho alguma experiência em patente também, tanto no Brasil quanto no exterior, e insisto, eu tenho um pé na fábrica. Não sou professor, não sou um acadêmico puro, então espero uma meia mistura ao longo da apresentação de hoje. Eu sou postdoc já, uns 3 turnos, pesquisador visitante, como vocês queiram chamar, no Laboratório de Fenômeno de Superfície da USP, se dedica às diversas áreas da tribologia, seja na mineração, borracha, desgaste, atrito, etc. Eu, por causa da minha vida industrial, foco, junto com outros colegas de lá, principalmente em tribologia de motores, seja na caracterização de superfícies, materiais, lubrificantes, que é um ponto muito relevante para todas as máquinas, em especial motor de combustão interna. A gente faz muito uso de modelamento e simulação. O professor Francisco Proft é uma das referências mundiais, tem trabalho de primeiro nível que nos permite fazer parcerias no exterior. Obviamente, bastante experimento e também damos cursos, palestras, fazemos workshops, seja nacional e internacional. A gente acha que trabalhando junto a gente chega mais longe. E aqui um breve das diversas parcerias que ao longo dos anos a gente, como eu disse, a gente tem publicado bastante sobre óleo, porque é um ponto importante de tribologia, né? Mais do que os papers, eu costumo falar que é uma história bem contada, a gente em geral não conta às vezes o que não deu certo, etc., o que é o erro, mas eu gostaria de chamar a atenção de alguns dos parceiros. Então tem Volvo,
tem universidades no exterior, tem firmas de óleo no exterior, tem centros de pesquisas mundiais. Então, mais do que os papers, eu acho que os coautores desses trabalhos dão um pouco de, digamos, confiança no que a gente tenta fazer, o que não é fácil. Os que estão pontilhados aqui são os que vão sair esse ano. Indo para um breve overview do grafeno, esqueci de dizer, a maioria dos slides está em inglês, porque a gente tem parcerias internacionais, então fica mais fácil fazer em inglês. Peço desculpa, isso não traduzir para português. Bem, grafeno, vocês devem estar vendo na mão, quem se inscreveu aqui deve estar interessado nisso. É um material que foi descoberto, acho que em 2004. Em 2010, os dois professores de Manchester receberam um prêmio Nobel pela sua descoberta. É um material com propriedades únicas, extremamente finas, algumas características eu vou mostrar à frente. O mundo inteiro está pesquisando isso. O Brasil tem vários grupos de pesquisa, temos também já a fabricação disso. Mas, basicamente, peço que, para quem não é da área, guarde assim. Tem o que é chamado grafeno estrito sensu, o puro, que tem até 6 camadas moleculares. Isso é por volta de uma espessura de 1 nanômetro. Tá? Aplicações típicas são típicas de eletrônica, etc. Aí as outras, se tem mais camadas, o grafeno lentamente começa a ficar mais parecido com o grafite, mas ainda tem propriedades muito, muito, muito interessantes. Então, até 10 camadas é chamado de nanocamadas de grafeno. A espessura ainda é muito pequena, está sendo usado para tintas, revestimento, compósito, etc. E tem quando tem mais camadas, que é nano. Estou tentando esconder aqui os participantes. Deixa eu ver se eu consigo clicar no botão. Aí já tem de 10 a 100 camadas, as espessuras são maiores, 34 nanômetros, ainda bem pequenas, e provavelmente para as primeiras aplicações industriais, por causa do seu custo e facilidade, esse teria provavelmente mais potencial. Tá? Como eu disse, tem várias aplicações, eu vou citar algumas um pouco à frente. Ele tem também características antimicrobiais, então também há uma série de pesquisas, em especial por causa da Covid-19, no uso do grafeno. Ele é uma barreira para ali, nem hélio atravessa ele. Hélio é um dos elementos, se não é o elemento de menor peso atômico, ele não consegue atravessar um filme de grafeno. Ele é bom para retardar a chama, é supercondutor, tanto elétrico quanto de temperatura, mas o que eu vou tentar falar hoje é sobre o uso dele em lubrificantes, então eu vou me concentrar nas propriedades que parecem ser mais importantes para os lubrificantes. Mas antes disso, esse aí é um núcleo da mobilidade. Eu peguei algumas das aplicações ou pesquisas avançadas que tem na área automotiva. Então, quem assistiu ano passado, a Ford trouxe algumas das aplicações deles, então já está em produção, é uma tampa de motor, veja, por exemplo, 20% no aumento da resistência à compressão, 30% no aumento de deflexão à temperatura, que é importante para o motor, para isolar, 17% em absorção de ruído e ainda 10% de redução de peso, o que hoje é uma meta que a indústria automotiva e todas as outras da mobilidade estão perseguindo. Para pneus, eles têm uma série de propriedades, tudo isso eu tirei da internet, né? Então, de novo, a termocondutividade, o baixo atrito, ele ser antiestático, ele ser uma barreira, traz uma série de propriedades interessantes que pretendem ser exploradas para borracha e pneu. A Marco Polo está com uma série de projetos para o uso de grafeno para reduzir o peso, McKinsey com outras firmas também estão usando, a Gerdau criou uma joint venture, uma startup só dedicada para ela, para o grafeno, chamada Gerdau Grafeno, e aí vai. Teve feira recentemente lá no Sul, é um assunto que está muito quente, digamos assim. Só que eu falei já um pouco que tem por diferentes camadas, mas mais que isso, ele pode ser também na forma de nanotubo de carbono.
é outra área que tem bastante pesquisa. Ele pode se transformar numa esferinha, isso, principalmente para a tribologia, é bastante interessante. Eu não vou entrar em detalhes, mas pode-se adicionar oxigênio, então a relação carbono-oxigênio traz uma série de propriedades ao grafeno que para algumas aplicações são boas, para outras podem não ser. O tamanho lateral dele, então você pode ter desde muito pequeno até uma área bem grande. 1 grama de grafeno tem uma área maior do que um quarteirão. Tá? Dependendo do número de layers, bem maior do que isso. Só para calcular numa noção. Tá. Número de layers, né? De 1 a 10 ou mais. Taxa de mistura de oxigênio e lateral size. Pelo menos esses 3 eixos, vocês imaginam, então, quantas variantes são possíveis e podem ser exploradas para uma aplicação industrial. Uma das perguntas, e na verdade, uma que eu estou me dedicando dias e noites, assim, qual desse universo do grafeno traz mais possibilidade para o uso, no meu caso, lubrificantes? E aí, para a indústria automotiva, a escalabilidade, porque você conseguir produzir toneladas, etc., e a um custo competitivo na área automotiva é essencial. Então, também muito que vocês vão ver, guardem isso, que custo e escalabilidade para aplicações automotivas é um must, não tem jeito. Tá? Indo para... porque ele é um potencial aditivo a lubrificantes ou para revestimentos, para aplicações tribológicas, onde se deseja baixo atrito. Tá? Esse eu retirei de uma fonte, esqueci de citar, mas ele é muito liso. De novo, imagine que você cria uma tela muito, muito fina, mas muito resistente, mais resistente do que o aço, tá? Com baixa adesão, começar a contar, que depois, se der tempo, eu explico o que é. Ele também transmite bem calor, então pode reduzir a temperatura no contato. Só isso já traz grandes vantagens na degradação do óleo, no aumento da resistência ao desgaste, scuffing e por aí vai. Tá? Quem tiver tempo, curiosidade ou necessidade, tem uma literatura vasta sobre isso. Tem um livro só dedicado para a tribologia do grafeno. E aí ele cita uma série de papers dizendo quanto melhorou em termos de atrito, qual que é a concentração ótima. Em geral é pequena, 0,05, 0,2% de peso, você adicionando no óleo ou na graxa já traz propriedades muito interessantes. Ontem eu entrei no Google Scholar, perguntei só desde 2017 com grafeno e friction e lubrificante, tem 14.400 ocorrências. Tá? Antes de entrar no óleo propriamente, uma outra aplicação com bastante potencial é usar o grafeno como aditivo para graxas, né? Muitos dos elementos folantes, em especial, mas muitas das aplicações tribológicas não são lubrificados com óleo, e sim com graxa. E aí eu selecionei 2 dos muitos papers que tem a esse respeito, aqui mostrando um teste de mais de 1 milhão de ciclos, como o óleo atual, ou a graxa, apresenta falha na superfície, e com grafeno o desgaste é quase inexistente. Aqui o coeficiente de atrito, também comparando uma solução boa, no caso de 6 a 8 nanômetros de grafeno, como lembro, já é um de bastante camadas, em especial para quando a velocidade é baixa, ele traz grandes vantagens. Uso esse gráfico também para dizer o seguinte, ele não é milagroso. Não basta colocar qualquer grafeno lá. Um outro que ele testou de 3 a 4, piorou o atrito. Então, essa é uma questão importante. Aí um outro teste, um outro paper, também mostrando que com diferentes concentrações de grafeno há uma redução expressiva no desgaste. Vou pegar essa linha vermelha, que é mais fácil de acompanhar, mas veja que tem um ponto ótimo, depois se você continuar acrescentando grafeno, pode não ser mais ótimo, ou pode ser até piorar. Eventualmente ele aglomera e começa a funcionar como abrasivo.
Bem, antes de entrar num novo produto, que é o grafeno, deixa eu usar um slide para contar. Os óleos hoje já têm aditivos, os mais utilizados e famosos, que todo óleo de carro passageiro em geral tem, são os chamados Organic Friction Modifier, que tem as moléculas para quem ser químico, e um outro muito famoso é o molibdênio, em especial quando ele se transformando em sulfite of molibdênio, mas não vai entrar. Tem teflon, etc. Lembra lá que o grafeno, de algumas camadas, tem alguma coisa de 3 a 4 nanômetros. Para dar uma referência, os tribofilmes que hoje são formados com os aditivos existentes no óleo, aquele que você compra no posto mesmo, 15 a 25% dele é aditivo, para várias coisas, anti-espumante, etc., mas também anti-desgaste e anti-atrito. E ele forma um tribofilme que protege a superfície, e esse tribofilme tem de 10 a 100 nanômetros. Tá? Agora, eu tenho trabalhado muito, vocês verão a referência, em acabamentos de motores lá da Europa, que ainda não chegou, os que são chamados espelhados, os Mercedes, o BMW, tem ele. O acabamento que o pessoal dá, a nível industrial, etc., é da ordem de 60 nanômetros. Então, embora seja um mundo, parece que novo e difícil para nós, e é realmente novo e difícil, mas a escala nanométrica já está, vamos dizer, já faz parte da indústria automotiva. Indo mais especificamente para aditivo de óleo, dentro das várias referências, teses, etc., eu gosto particularmente desse, a referência está embaixo, quem quiser, que ele vai desde os primeiros testes até testes de motor. Então, quando ele fez teste de bancada, com diferentes combinações diferentes adições de grafeno num óleo fully formulated, 5W30, ele conseguiu por volta de 30% de redução do atrito, um número bastante expressivo, e também uma redução no desgaste do anel e do cilindro, que é outro ponto importante, porque se você consegue aumentar a vida do motor, ou consegue usar um óleo de menor viscosidade, porque você está protegendo, evitando o desgaste por outras maneiras, e aí só o uso do óleo de baixa viscosidade traz benefícios adicionais de economia de combustível, etc. E ele chegou até teste de motor e teve um expressivo aumento, tanto na potência, quanto BSC, Brake Specific Fuel Consumption. Entende isso que é consumo de combustível. Então, com a adição de grafeno no óleo, ele obteve tanto aumento de potência, quanto redução no consumo de combustível. Esse daqui, provavelmente, para o usuário normal, é o que é mais desejado. O aumento de potência é interessante, os motores downsize, etc., mas essa redução de consumo de combustível foi bastante expressiva e veio pela redução do atrito do motor. É algo que a gente está buscando, se conseguir, trará um grande ganho, não só para as firmas que comercializarem isso, mas para reduzir poluição, etc. Porque cada gota de combustível que se consome acaba gerando um correspondente de poluição. Vindo aqui para o Brasil, é um mestrado bastante interessante do IPT, onde também ele testou diferentes nanopartículas, em especiais algumas variantes do grafeno, fornecido pela Codenge. Adriano, se você está aí ainda, obrigado, não participa desse trabalho, mas a Codenge é uma grande parceira, acho que não só nossa, mas de todo mundo, quase todo mundo está mexendo com grafeno no Brasil, esse trabalho brilhante. E aí ela teve redução do coeficiente de atrito, eles mediram, mas eu uso aqui, por exemplo, no desgaste, uma determinada solução trouxe uma redução de mais de 40% do desgaste. Agora, um outro teve aumento. Então, de novo, o grafeno não é jogar o pozinho lá e torcer que vai dar certo. Tem bastante trabalho de pesquisa, acerto, funcionalização a ser feito. Aqui é uma investigação minha, então, na LFS a gente tem modelos de simulação de motor, atrito e questão. Eu falei, bem, se pela referência a gente consegue reduzir em 30% o coeficiente de atrito boundary, que chama ciclo, quanto que isso vai representar de economia de combustível para o motor que a gente estava investigando lá? E é da ordem de 5% em cargas parciais, entenda aqui uso urbano,
o ciclo de emissões, então esse 5% é muito relevante. Já em plena carga, embora poucos vão usar em plena carga, a redução já é baixa, porque o atrito responde por uma parcela melhor do consumo de combustível. Mas esse ganho de ordem de 3% a 5% é o que a gente está buscando na aplicação do grafeno em óleo. Bem, alguns pontos importantes, né? Ele é um novíssimo material, né? Muito potencial para aditivo de lubrificante, diferente dos outros aditivos que existem hoje. O grafeno, por ser carbono, provavelmente não vai atacar a superfície. Os outros, em geral, atacam a superfície. Os outros têm que fazer um balanço entre a redução de atrito e o desgaste. Não é uma solução plug and play. Não é que você compra o pozinho e joga no óleo e vai melhorar. Precisa ser desenvolvido, funcionalizado, tailor-made, quer dizer, customizado para aplicações, né? Falar um pouco agora do projeto que a gente teve aprovado e o que eu estou chamando de Upfront Work. Para quem não conhece Upfront Work, eu vou dizer o que é Upfront Work um pouco mais para frente. Tá? Então, o projeto, a gente construiu ele o ano passado, houve muita discussão no seu bom sentido, né? Para fazer uma proposta robusta de um projeto, é bom que tenha vários especialistas de várias áreas e também de vários desejos, quer dizer, custo baixo é uma coisa, parte química, como testar, etc. Depois de várias boas discussões, a gente montou uma proposta que faz parte de um projeto maior, outros mais à frente que não falaram de outras áreas, mas onde a Codenge e a Gerdau vão fornecer o grafeno, a Escola Politécnica e o IPT vão fazer o trabalho que é mais nosso, realmente de laboratório, de desenvolvimento, mas o Butantan, que é uma joint venture da Ipiranga, com a Chevron, vai fazer o que é mais específico de óleo, que dentro da academia a gente não ia ter condição de fazer, e a GM vai fazer os testes de veículo e motor dentro das condições dela, aplicação. Então, eu penso que esse é um projeto que está bem montado, porque tem desde quem entende muito de grafeno, até quem entende de óleo e tribologia, e tem os parceiros industriais, porque a gente não quer fazer só um trabalho acadêmico, a gente quer levar isso para o mercado. O projeto contei para fazer em 36 meses, ou seja, 3 anos, também foi aprovado, a fase de assinatura deve começar nos próximos meses. Mas aí o seguinte, né? Então, entre das perguntas que a gente tem esse universo de diferentes grafenos e como caracterizar, e como medir, e como garantir estabilidade. Eu me sinto, e eu usei essa figura propositalmente, que nem Alice no País das Maravilhas. O grafeno é um país das maravilhas, só que ainda estamos, eu particularmente, estou tentando achar o caminho de usar ele como aditivo para lubrificante e para outras aplicações. E aí, trazendo a resposta do gato, para quem se lembra, né? Que caminho tomar depende muito para onde a gente quer ir. E, no caso, a gente quer desenvolver uma solução, um grafeno, que tenha aplicação industrial. Isso define um pouco algumas rotas que nós vamos seguir e outras que nós, a princípio, não vamos seguir. O trabalho mais científico, físico, não está contemplado nas atividades, pelo menos no momento que tem, né? Isso a gente começou a trabalhar no ano passado, o Colosio falou, na verdade veio de várias discussões, várias lives, que nem essa, junta, marcamos, etc., um monte de perguntas, um monte de possibilidades, e nós estávamos em 2020. Lockdown do Covid, os laboratórios acadêmicos fechados, trabalho na universidade carece de recursos, em especial nessa época, existe toda uma burocracia para ter o projeto aprovado, iniciar. Por outro lado, a gente tinha centenas, se não milhares de perguntas, e temos competidores acadêmicos e industriais. Então, se a gente ficar parado, com o risco de alguém chegar na solução antes de nós. Então, como progredir? E aqui eu pediria a liberdade, em vez de mostrar um trabalho forte que está ocorrendo com parceiros industriais, com universidades mais sérias, que estão protegidos por confidencialidade, eu vou mostrar o que
eu e a estimação do Epifront foi, traz para o começo do projeto as perguntas. Não deixa para fazer o teste motor só no terceiro ano. Aprenda como fazer o teste motor antes. O que dá, como caracterizar. Na firma que eu trabalhei, meu time costumava perguntar, mas o que é isso Epifront Work? Né? Fala assim, é aprender a jogar nos treinos, não na final do campeonato. Tá? E em inglês ficou mais bonito, aprenda a peça nos ensaios, não quando for a Premiere, né? Então, trazendo um pouco desse Epifront Work, né? Relembrando, grafeno é um nanomaterial com propriedades únicas, as técnicas que tem para caracterizar. A semana passada eu contei para todo mundo que estava medindo algumas amostras, não estava dando certo, a técnica apertou o botão de filtro de raios cósmicos. Uma das medições do grafeno, você precisa ligar o filtro que corta os raios cósmicos. Né? Por outro lado, já existe no aftermarket alguns aditivos supostamente com grafeno, talvez com grafeno, então nós também estamos fazendo benchmark, engenharia reversa, todo aquele trabalho que na indústria é comum fazer. Né? Por limitação de recursos e escopo, alguns dos potenciais benefícios do grafeno não foram incluídos naquele projeto. Em especial, por exemplo, para diesel. O grafeno é dito de aumentar a TBN, a capacidade do óleo neutralizar ácido. Então, para diesel tem um potencial enorme, só que não era elegível para estudar no projeto Rota 2030, que era mais para veículos flex fuel. Então, nós estamos tentando fazer algumas coisas, estamos fazendo. Então, junto ao LFS, no laboratório da USP, junto em parceria com firmas e ICTs e tal, a gente está fazendo desse trabalho. O que eu vou contar um pouquinho é o que é público. Uma das perguntas que tem, essa é uma caracterização feita pela Codenge do grafeno, que é considerado, vamos dizer, o de melhor qualidade, porque ele tem pouquíssimas camadas. Perto de 90% dele é composto de até 10 camadas. Tá? Só que quando eu pego esse gráfico e tento olhar com uma postura assim de o que vai fazer o quê? Eu falo, legal, peguei esses dados aqui, joguei 92% tem até 10 camadas de grafeno. Vou pegar a mesma coisa, como eles são muito pequenos, em termos de área, ele representa 37%. Em termos de volume, até 15%. Então, será que alguma das propriedades que eu obtenho, quando, digamos, que eu saia, coloco isso daqui, veio porque ele é muito puro, tem 90 e pouco por cento de few layers, ou será que porque os outros estão cobrindo 60% da área, etc. Tá? Então, essa é uma pergunta importante e que vem a mim em todo momento. Quer dizer, quando eu estou testando, é o número de partículas, é a área ou é o volume que está trazendo as propriedades que eu estou observando? E aí eu peguei também essa figura, vocês devem ter visto, né? Quando estava fechado, ele treinou num terreno baldio e foi 4º lugar no mundo. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não vou esperar o projeto se aprovar, começar a receber financiamento, parcerias. O que dá para fazer hoje, agora? E acho que dá para fazer bastante coisa. Aqui agradeço também, se estiver aí, o professor Fernando Gallenberg, que logo no início nos forneceu amostras de grafeno, outros também. Então, a gente começou... Temos 2 alunos de IC no LFS, devem ter mais em outros lugares. Começamos já a fazer um monte de exploração, seja de medir condutibilidade térmica em casa, porque o laboratório estava fechado, tem 2, 3 alunos, veja esse daqui, está fazendo ensaio de condutibilidade térmica na cozinha. Tá? É o melhor jeito de fazer ciência? Não, não é. Mas eu vejo isso muito rico para os alunos. Quer dizer, colocar eles direto no equipamento, interferômetro Raman, o computador faz tudo, etc., educar, em termos educativos, eu não acho que é a melhor postura. Então, eu dou muito valor para isso. Semana retrasada, uma aluna de 2º ano me criticou bastante as hipóteses que eu estava, e porque ela estava certa, quer dizer, eu sou razoavelmente maduro, razoavelmente experiente, e uma aluna de 2º ano de engenharia, fazendo iniciação científica, fez críticas. Eu acho isso inerente à ciência, né? E aí vai, tem firmas nos cedendo
equipamento para fazer uns ensaios complexos de potencial zeta. A gente é grato a muita gente, tá? Ensaio de motor, como é que dá para fazer antes? Tem preparador de competição que está louco para testar grafeno, então também tem umas oportunidades de fazer coisa de graça, em geral. Tá? Um alerta para quem está entrando, né? Que foi o que eu me sofri. Você olha na literatura, e de novo aqui à direita, então, os gráficos Raman da Codenji, parece tudo bonitinho. Olha, tem, não vou entrar em detalhe, mas quem sabe, tem o pico D, o G, o grafeno é dito pelo 2D, e conforme sai esse espectro Raman, ele tem few layers, nanoplasma. No livro, e quando você está mexendo com grafeno puro, as coisas funcionam. Só que quando a gente foi para os nossos, aqui são várias amostras que a gente recebeu de vários, engenharia reversa, etc., o negócio depois, alguns, né? Alguns funcionam que é uma beleza. Esse daqui, por exemplo, não vou entrar em detalhe, mas o espectro bateu direitinho com o que devia dar. Uns, o equipamento foi incapaz de reduzir, provavelmente não tem grafeno lá. Tá? Mas, ao fazer isso, a gente também está aprendendo como medir, que precisa ligar o raio cósmico, ligar o filtro do raio cósmico, técnicas que existem. Eu acho isso muito rico e estou me divertindo muito nisso daí. Tá? O LFS vai receber um doutorando da Espanha, e aí também em parceria com a Anton Par, que é uma clínica que comercializa equipamentos sofisticados. Ele vai fazer um projeto muito pequenininho, mas eu estou dando muito valor para isso, porque ele vai cobrir todo o círculo do que a gente quer fazer em 3 anos, em 2 semanas de trabalho, diluído em 2 meses. Vamos ter sucesso aqui? Muito provavelmente não. Mas eu acho que a gente vai aprender um monte, vai treinar alunos, pesquisadores, a técnicas sofisticadas. Eu acho que vai expor os fabricantes desse equipamento a necessidades que a gente tem do grafeno. Então, essa interação precoce, vou chamar, é algo que eu vejo muito valor e super aconselho que faço. De novo, não deixem para fazer a peça no dia do Premiere. Ensaie bastante, aprenda com os erros, treine os outros, levante perguntas, aprenda no caminho. Tá? Entre outras coisas, a gente quer fazer uso, e aí precisamos desenvolver. Estou usando porque desenvolvemos uma técnica relativamente simples de inteligência artificial para analisar o efeito do óleo, ou tentar observar o efeito do óleo em consumo de combustível. Aqui é o ciclo de emissões brasileiro, onde a gente tem que fazer um transiente muito sofisticado, vamos dizer. Tem que ser um transiente complexo de velocidade do veículo ao longo do tempo, por isso a temperatura aumenta. Eu sei que depois de 2 minutos você tem 1 gigabyte de dados. Eu acho muito difícil o ser humano analisar isso, por mais inteligente que seja. Então, técnicas de inteligência artificial me parecem ser úteis para analisar esse monte de dados. Aqui eu vou pular, depois detalhes vai ter no paper, mas, de novo, só para mostrar um pouco, eu não gosto de inteligência artificial, porque eu acho que é para quem tem preguiça de estudar, mas, de novo, quando tem muito dado, ele é muito rico. Então, nós temos modelos que estão batendo muito bem o medido com a predição do modelo de inteligência artificial, parece ser bastante bom. A gente quer botar à prova isso em algumas das atividades que está indo para o grafeno. Tá? De novo, como eu disse, existem os dinamômetros nas companhias que estão abarrotados por causa que está entrando uma série de legislação. PL7, PL8 já está no caminho, diesel também está com o Euro 6, então está muito difícil conseguir dinamômetro nas empresas, mas existem preparador de motor, etc. Então, estamos em parceria, provavelmente vão fazer. Aqui à direita é só um exemplo do que consegue se medir. Cada um dessas linhas é um parâmetrozinho que está sendo lido pela ICU do motor e que a gente quer analisar na esperança de entender o que o grafeno está fazendo e se traz ou não vantagens. Tá? Bem, alguns de vocês devem estar falando que isso é muito bonito, né? O grafeno está na moda, mas é possível industrializar na indústria automotiva, onde custo e escala é tão grande, coisas tão pequenas na escala nanométrica, né? Bem, aí eu trouxe, não é minha área,
Mas só para lembrar que, inclusive, muitas fábricas hoje estão fechadas porque está um shortage, uma falta de fornecimento de chips e RAM. E quem procurar, vê que hoje eles têm 5 nanômetros de separação entre os chips e o pessoal está desenvolvendo para 1 nanômetro. Então, várias áreas da indústria, de onde vocês têm um celular, está assistindo isso por um notebook ou computador, nós já temos produtos na escala nanométrica, em grande escala, e mais que isso, significando muitos e muitos milhões ou bilhões de dinheiro. Então, o grafeno tem um grande potencial nisso. E com isso eu termino minha apresentação. Na verdade, eu peguei esse slide de uma outra apresentação minha, onde é um ponto que eu acho importante, assim, porque muita gente na academia, professores bons, né, acham que tem que fazer um trabalho quase que artístico, mas para vender eventualmente o que a gente quer, talvez seja uma banquinha lá com o Davi produzido em resina, né? Por outro lado, muita gente da indústria fica achando que na academia a gente está só brincando, e não é verdade. Então, essa apresentação tem um pouco disso, de mostrar, dentro das minhas limitações, dentro do que eu conheço, um pouco desse caminho de como levar do laboratório para a indústria ou para a aplicação real. Tá? Com isso, eu agradeço a atenção. Também trazendo outro slide que eu uso bastante. O que a gente ambiciona não é usar grafeno no óleo. Isso é um caminho, porque o que a gente quer é reduzir em 50% o atrito, as perdas no motor e na transmissão, e com isso atingir uma meta que o mundo inteiro está perseguindo, de reduzir 20% do CO2. Mas, para isso, a gente também, típico de tribologia, não adianta só usar um aditivo certo. O como ele conversa, interage com a superfície, com os materiais, etc. é um ponto importante. Então, a solução é holística e passa, vamos ver, desde fazer teste no veículo, mas de simulação quase que molecular. Talvez a gente chegue a fazer isso. Então, também tem toda uma cadeia, vamos ver, do fundamento até mais próximo da aplicação real, para a gente trazer uma solução que combine dentro do possível as coisas. Com isso, eu termino. Se tiver perguntas, eu tentarei responder. Colosio? Olá, Tomanique. Você terminou, Tomanique? Eu terminei. Bom, muito bom. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aí. Eu sei que o Leandro, a ideia está conosco, debatendo, e ele teve que sair, teve um compromisso com a família, nós estávamos sabendo, né? Sucesso para o Leandro. Ele estará conosco nas próximas discussões aqui, que virão pela frente. Tomanique, eu como professor de tribologia da pós-graduação da Mauá, conheço bem as interações superficiais dos motores, né, cara? Eu entendo, desde que seja atrito, aquecimento, interação química, corrosão, né? E a importância dessa interação é muito grande, né? Então, a sua apresentação aqui ela é super importante. Por outro lado, né, eu trabalho com motores mais de 30 anos, né, e eu sei a importância aqui no Brasil, os motores a combustão interna, que terão ainda uma sobrevida adicional em relação aos carros elétricos, os eletrificados. E essa diferença que nós estamos apostando aqui no Brasil, esse avanço mais, está muito amarrado na eficiência. Então, o que vai conseguir esticar mais a nossa vida dos motores no Brasil? É conseguir uma eficiência melhor no motor, né? Consumo menor de combustível, menos emissão de CO. Então, isso está totalmente atrelado ao que o Brasil precisa para manter o seu negócio ainda com os motores a combustão. E certamente, lá na frente, né, o motor eletrificado ele vai entrar gradualmente, né? Então, já estão apostando os países, né? Mas o Brasil tem aí uma vocação particular que está sendo discutida. E tudo que puder fazer o motor ficar mais eficiente, isso vai ser colocado na mesa. Então, isso vai ditar a vida dos motores, o quanto mais ele vai avançar. Então, pensando assim na importância do grafeno, né? Na importância do óleo lubrificante no motor, nós sabemos que uma validação de motor, né, com óleo novo, ela tem uma infinidade de testes. Demora meses até anos para validar um novo óleo lubrificante.
E aí o pessoal, né, muita gente acaba usando, vai num posto e coloca qualquer óleo no carro, né? Isso é um crime, né? O óleo tem que ser usado aquele que foi homologado. Não faço nada de ser um óleo, né, usar um óleo diferente. E mesmo assim tem várias postos, né, várias lojas que vendem óleo assim dizendo que funciona. Isso não é verdade. Então, agora você entra com óleo, né, adicional, um lubrificante, e vamos colocar grafeno. Temos aí um pacote de aditivos que vai no óleo, que ele é muito elaborado. Quer dizer, tem a empresa, a usina que fornece o óleo base, e tem as empresas que fornecem o pacote de lubrificantes, que é muito tecnológico, é muito estudado. Agora eu fico imaginando, nós, Brasil, né, estamos mexendo, estamos estudando o grafeno nesse pacote que foi desenvolvido para o motor, que é super complexo, não é simples, né? É anos de estudo, né? E tem ali elementos que a gente, alguns, nós nem sabemos, né? Por ser know-how da empresa que vai desenvolver. Agora, será que essa interação do grafeno com esse pacote de aditivos, né, que tem de tudo ali dentro, cada empresa, cada montadora, cada motor desenvolveu o seu próprio pacote, e nós vamos entrando aí com aditivo, né, que vai usar o grafeno nesses pacotes que são globais, né, desenvolvidos. O que você entende dessa interação? Vai ter interação? Não vai? Muda alguma coisa? Ou é só ganho? Olha, eu sofri e acho que aprendi bastante nisso. Então, eu tenho trabalhos publicados com a Infineon, com a Idemitsu. A gente questionou, ou vamos dizer, no passado trilhamos parte dessas trilhas aí. E no Brasil tem a questão do etanol, que é uma molécula polar, diferente da gasolina, diferente do diesel, que tem uma série de peculiaridades. Mas, sim, isso nos preocupa bastante. No projeto está previsto, existem ensaios específicos chamados additive depletion, de verificar se aquele novo que você está colocando não ataca, não degrada os demais. Tá? Assim, a priori, eu penso que se for um grafeno não óxido, né, não o óxido de grafeno, eu suspeito que vai haver pouca risco de degradar, porque o grafeno é bastante estável. Se ele for um grafeno que é chamado funcionalizado, em especial o óxido de grafeno, aí o risco de existir reações químicas, seja benéfica, mas a maioria das vezes é maléfica, com os outros aditivos, com as outras substâncias, inclusive com o etanol, de novo, não é só do óleo, nós temos etanol no motor, ou biodiesel no diesel, é razoável. Então, eu praticamente estou inclinado a trabalhar com grafeno mais puro, não mais puro na medida assim, não óxido de grafeno, porque o óxido de grafeno é quimicamente mais reativo. Mas, assim, eu sei quão difícil é isso, vou ver, não. E também no projeto, então, a gente homologar um óleo novo é coisa de milhões de dólares e é feito lá fora, na API, etc. Aqui no Brasil não se homologa um óleo para receber aquele selinho. Então, o projeto contempla, na verdade, fazer um booster, seria aqueles aditivos que você adiciona no óleo já pronto, e, pelo menos no início, eu penso em frotas cativas, ou seja, uma mineradora, uma transportadora ou uma companhia de táxi, que onde você tenha controle do que está fazendo, e mais que isso, onde o benefício seja perceptível. Talvez para um usuário comum, que nem nós, o benefício de usar grafeno seja relevante, a gente gasta pouco, etc. Mas a gente está atento a isso, e tem parceria com a Iconic e com outros, tentando... E um dia a gente chamou Spikes também, que é a referência mundial, em pelo menos EZBT, e frequenta com alguma frequência a USP e tal, né, do Imperial College, mas nós vamos olhar para isso sim, mas você está certíssimo, esse é um dos riscos do projeto. Muito bem, fico ansioso em esperar nessa forma que estão desenvolvendo e usar os motores, né? Talvez nós tenhamos aí uma fronteira nova para os óleos lubrificantes, que vem aí mudar a nossa visão quanto à eficiência dos motores, né? Muito bom. Só lembrando, mas parte desse aprendizado pode servir para graxas também, onde o impacto é menor. Então, o projeto Rota 2030 aprovado é para o uso de aditivo no óleo,
Mas muitas das ações que a gente está fazendo, eu diria que é transversal. Há oportunidades, inclusive, não é só nós que estamos pesquisando, de usar a água como aditivo. Hoje, desculpa, como lubrificante. Em algumas aplicações ela pode ser viável. Então, eu diria que essa transversalidade de conhecer, de aprender, que é típico de um projeto mais acadêmico, que pode ter spin-offs que a gente não está antecipando. Não só o óleo, graxa também deve ser um campo fértil, né, para estudo. Né? Professora Camila, temos perguntas? Oi, gente, novamente, boa noite. Tomanique, eu tenho algumas perguntas aqui do chat. A primeira foi enviada pela Maria Luísa Pereira. Ela agradeceu pela apresentação. Ela gostaria de saber qual metodologia de síntese de grafeno está sendo utilizada para a produção, se já está em grande escala e se o próprio LFS o está produzindo. Obrigada, Maria, nós não estamos produzindo na academia e a gente entende que não é nosso papel. Quer dizer, dentro daquelas restrições e caminhos para a indústria automotiva, a gente está recebendo grafeno Percodenge, a Gerdau Grafeno, de outros, de quem são produtores. Quanto ao processo, existem alguns, mas assim, não é minha área, mas tem, e tem, você pode comprar tonelada de grafeno hoje no mercado. Essa é uma das, digamos assim, boundary conditions do projeto que a gente quer. Não é produzir, ter um retorzinho lá, vamos produzir 10 gramas por ano. Não, tem gente que começou isso, e eles têm muito valor de terem começado isso há 5, 6, 10 anos atrás. Mas, no nosso caso, a gente quer transformar isso num produto. Tá bom, obrigada. O Antônio José Jimenez enviou uma pergunta em inglês. Eu vou arriscar aqui meu inglês, tá? Hello, everybody. It has been really nice and organized presentation. Some questions. How the graphene interact with other additives present in the oil, for example, friction modifiers, viscosity improvers, and the other one, how the graphene affect the engine of viscosity at high shear rate. Tá, essas são algumas acho que pegaram, mas a questão principal é como interage com os outros aditivos, em especial os friction modifiers, e como afeta a viscosidade com alta taxa de desvaramento, que isso é um ponto muito importante no motor. Bem, eu, em particular, estou contemplando que, se nós conseguirmos chegar a uma solução, ele vai substituir os friction modifiers atualmente utilizados. De novo, aqueles dois. Eu falei, os organic friction modifiers e o molibdênio, a base molibdênio, chama MODTC, etc. E aí eu vejo um campo muito grande, que é o seguinte: o molibdênio é um metal e ele contamina o aftertreatment, o catalisador. Então, por exemplo, motores diesel não tem, até onde eu sei, com alguns parceiros, não tem aditivos anti-atrito, porque contamina o aftertreatment. O grafeno, sendo não é um metal, vai queimar, então ele tem chance, principalmente com motores diesel, por motivos outros também. Quanto à questão de viscosidade, shear rate, é um ponto que o Antônio é o doutorando que vai ficar 3 meses aqui no Brasil. É uma das perguntas que eu vou fazer para ti, inclusive com diferentes temperaturas. Então, o Papo vai emprestar um reômetro e nós vamos fazer ensaios com diferentes... não sei essa resposta, para ser sincero, o Antônio provavelmente vai ter que tentar responder isso até o final do ano. Tá bom, obrigada. Temos mais uma pergunta, do Roger. Oi, alguém me chamou? Não, é que tem umas aqui no chat que depois eu... eu estou seguindo a ordem que Não, tá bom, foi ok, enviada. então vai seguindo, legal. Tá. Desculpa, Camila. Do Roger Dalef, excelente apresentação. Como poderia ser feita a solubilização do grafeno em um óleo lubrificante e possíveis efeitos em sistemas de pós-tratamento de emissões gasosas e de materiais particulares? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Roger. Esse é um ponto super importante em qualquer nanopartícula, é como garantir a dispersão e estabilidade da nanopartícula no óleo. Então, a gente contempla receber grafeno não em pó puro, numa solução a ser desenvolvida. Existem hoje, então tem surfactantes, tem outro, então provavelmente vai ser o grafeno dentro de uma solução. Qual que é a outra pergunta, Camila? Desculpa.
Nessa mesma. Aqui. Ele falou isso de como... estabilidade. Então, spoiler, tá? Quer ver? Semana passada eu aprendi que se você medir o potencial zeta, que até então eu não conhecia, ele tem uma boa indicação de quem tem boa estabilidade ou não. As nanopartículas têm carga eletrostática, então, se elas forem bem negativas ou bem positivas, elas se repelem e garantem uma boa dispersão. Vivendo e aprendendo, não. Estudando, fazendo experimento e aprendendo. Então, potencial zeta é um bom indicativo para... Nós vamos selecionar os grafenos com maior chance de ter boa dispersão através, provavelmente, do potencial zeta. Tá bom, obrigada. Tem mais pergunta da Jéssica Palaoro. Parabéns, Tomanique. Você já tem uma ideia de como irão incorporar o grafeno no óleo lubrificante, por ultrassom ou por outro método? Então, muito provavelmente vamos receber ou vamos desenvolver uma solução com grafeno, e eu contemplo que seja por mixing, tá? Tem até umas questões interessantes. Se você faz o mixing com um metal que seja catalisador, por exemplo, cobre, você garante uma melhor estabilidade, mas isso também vamos aprender. Tem um processo que eu não conheço, para vocês, sonificação, então talvez seja esse caminho. Mas eu estou achando que vai ser por mechanical mixing, com uma substância catalisadora. Obrigada. Mais uma questão. Felipe Ferreira. Tomanique, boa noite. Obrigada e parabéns pela apresentação. A pergunta é, como garantir que esse grafeno vai continuar disperso no óleo e não aderir às paredes do motor, por exemplo? Para ser sincero, eu estou torcendo que ele adira à superfície da coisa, porque daí é que ele vai dar a propriedade anti-desgaste e anti-atrito. Para ser sincero, eu acredito que ele vai depositar, e alguns resultados que eu vejo na literatura não são explicados pela tribologia e atrito. Uma dessa parte, assim como colose, eu também entendo bastante. Há pesquisadores dizendo que ele mexe com a energia de superfície ou de ativação. Então, eu estou com esperança que ele adira na superfície e com isso conduza calor, propicie combustão, mas é o que nós vamos aprender. Alerta, muitas das respostas que eu estou dizendo aqui não necessariamente, muito provavelmente não estão certas, tá? É o meu entendimento aprendido até hoje, trabalhando um ano e pouco com grafeno. É um assunto novo. Não entendo isso como uma aula, tá? De jeito nenhum. Camila, obrigada. Tem mais pergunta? É do Marcos, do CT Nano. Boa noite, obrigado pela apresentação. Em um dos slides, você mostrou que, dependendo do parâmetro escolhido, o rendimento da produção de grafeno é muito baixo, da ordem de 5%. Isso não inviabiliza comercialmente a aplicação? Então, essa é uma das perguntas. Realmente, se for aquele de poucas camadas, a produção é baixa e o custo é alto, mas talvez precise de menos porcentagem. Eu estou antevendo a gente ir para o de maior camada, chamado nanoplex, etc., onde o custo é bastante competitivo e a produção hoje você pode comprar isso em toneladas. Então, aí de novo, sempre há aquele balanço. Talvez a propriedade ótima eu consiga só com aquele que a produção é pequena e o custo é caro. Talvez se inviabilize ou talvez eu use isso para Fórmula 1, competição, Fórmula Truck, etc. Mas talvez a gente traga uma solução, o custo... Mas eu diria o seguinte, existem soluções. Hoje, o grafeno de múltiplas camadas está com um custo super competitivo. A gente precisa aprender a mexer. Não vejo isso como barreira. Dentro da competição, claro, né? No fim, a gente entregar um projeto que seja competitivo versus o existente. Se a gente conseguir 10% de redução de atrito, mas o custo for maior do que o concorrente, e existe hoje também, por isso a gente estuda sempre os outros também, às vezes diferente da academia pura, que para desenvolver isso, nós temos um competidor, que é o que existe hoje no mercado, que traz algumas propriedades. Mas a gente acredita que vai conseguir trazer vantagem competitiva e colocar isso em escala industrial. Tá bom, obrigada. Mais uma pergunta, agora é do Diego Salvaro. Tomanique, obrigado pela excelente apresentação. O projeto contempla avaliar o efeito da adição do grafeno na viscosidade dos óleos e os ganhos no motor? Sem dúvida. Inclusive, algumas das amostras, tem um slide que eu falei que assim, algumas das tentativas deram errado, o aumento da viscosidade de algumas das variantes que nós testamos inviabilizava, não era mais um óleo, ela virava uma gosma
Sim, isso é super importante, obrigado pela pergunta. É uma das primeiras caracterizações, vai ter tipo um seletivo e um vestibular dos que é que vão depois para frente. Ele tem que estar estável, ele tem que estar bem disperso, ele não pode modificar muito a viscosidade, pelo menos no primeiro momento. Pode ser que para o futuro a gente use um óleo propositalmente de baixa viscosidade que adicionando grafeno atinge, mas no escopo do projeto nós vamos trabalhar com uma redução. Ele tem que ficar no mesmo SAE grade, né? Quando você pega um 10W20, ele tem um certo range de viscosidade. Então, provavelmente nós vamos trabalhar com, no mínimo, com a adição de grafeno, ele chegando próximo do máximo, mas assim, não vamos mudar o SAE grade do óleo. Bom, obrigada. Temos uma da Maria Luísa Pereira. Tomanique, pensar em funcionalizar o grafeno para que interaja melhor com óleo? Esse é um grande campo que o Denge e Gerdau, junto com o TT, nós não vamos dar, mas eu não tenho nada de informação a esse respeito. Isso pode trazer caro, e na hora que funcionalizar, talvez o risco de interagir com os aditivos seja. Mas sim, tem 6 meses, 10 meses trabalhando nisso, para, entre outras coisas, deixar ele estável, etc., bem disperso, ou talvez para ele aderir na superfície, ou não aderir na superfície, isso faz parte do projeto. Bom, por aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta externa, vinda do Núcleo SAE Brasil, grafeno, que é sobre qual que é o comportamento do aditivo do grafeno em motores flex fuel. Então, nós não temos ainda essa resposta, ela vai vir no projeto, mas a princípio vai ser igual, se a gente tiver sucesso, igual a dos outros, com a vantagem que, como eu disse, o etanol é uma molécula polar. Polar significa, ela tem uma cabeça ou a cauda que adere à superfície. Isso explica uma série de problemas e desafios que a gente tem aqui no Brasil, é o fato do etanol ser uma molécula polar. O carbono, pelo menos não funcionalizado, pode ser que ele seja uma barreira no bom sentido. Então, não deixa de colocar, etc. Então, eu vejo, vamos dizer, potenciais, tem alguns desafios, mas mais que isso, essa pergunta é uma que o Brasil tem que responder. E isso ele tem uma vantagem para nós, porque quando você vai desenvolver, digamos, para gasolina ou diesel, tem outros grupos no mundo, alguns eu trabalho parceiramente, então sobra, digamos, pouco espaço para a indústria e a academia brasileira investigar. Mas quando você põe flex fuel, ou nós fazemos ou ninguém faz. Então, nós vamos fazer como temos feito, estamos trazendo solução. Hoje, os fabricantes de óleo, superfície, etc., a gente trouxe soluções para o etanol. Então, flex fuel é nossa praia, vai? Não minha só, mas é nossa competência, inclusive. Bom, obrigada. Acredito que essa pode ser a nossa última pergunta. É do Arnaldo Lima. Obrigado pela apresentação, Tomanique. O grafeno é melhor que eu acho que é sulfeto de molibdênio? O grafeno pode se comportar como um abrasivo? Tá, então a primeira pergunta é aquela, assim, hoje o sulfeto de molibdênio, em especial um aditivo que vai nos óleos a gasolina, ou flex fuel aqui no Brasil, que é o MODTC, uma sigla enorme, que em funcionamento se transforma em bisulfeto de molibdênio. Tem um slide sobre isso. A nossa intenção é desenvolver uma solução que seja melhor que ele, ou que seja igual, mas por não ser metal, vai conseguir em aplicações, por exemplo, diesel, onde hoje o bisulfeto de molibdênio não pode ser usado porque ele contamina o catalisador. E o DPF, desculpa, o Diesel Particulate Filter, mais o Diesel Particulate Filter do que o catalisador, eu falei errado. Assim, é um competidor, nós temos que ser melhor que ele, ou então ser tão bom, mas que não tem os problemas que ele tem, ou seja, tão bom, mas mais barato, é um competidor. Bom, muito obrigada pelas respostas, eu Obrigado finalizo aqui as minhas vocês. perguntas do chat, eu passo a palavra para o professor Marco Colosio. Tomanique, vamos olhar assim dentro do motor, naquela região onde está rodando ali o girabrequim, o óleo está ali dentro. Você imagine o quanto de cavaco, de resíduo estão saindo da
ali dos casquilhos, do bloco do motor, né, da camisa, e ao mesmo tempo descendo o combustível por algum motivo, né, etanol, gasolina ali dentro. É um ambiente super agressivo, né, e pode ter outros materiais que muitas vezes a gente nem sabe de onde que vem, né? O óleo, ele tem um filtro, né? O filtro está lá para, né, tirar fora esses materiais estranhos, né? E muitas vezes, quando é líquido, né, se desceu o etanol, se está descendo a gasolina, nem sempre dá para tirar, ele fica ali dentro, ele acaba mexendo com propriedades do combustível. Uma coisa que eu não sou especialista em grafeno, mas esse meio agressivo ali dentro, será que vai ter algum impacto no grafeno, que é uma matriz de carbono, né? É um composto de carbono ali? Qual que é essa reação química ou ataque corrosivo que pode ter ali dentro? Assim, pelo que eu consegui aprender até agora, e é pouco, hein? De novo, cuidado, gente, estou na fase de aprendizado ainda. Bem, assim, o grafeno é o elemento mais resistente que se conhece. Tá? O modo de elasticidade dele é 100 terapascal. Absurdo. Aquela figurinha de um elefante em cima de um lápis, em cima da teia, teoricamente aquela é a resistência do grafeno. Agora, por outro lado, ele é muito fino, então se ele desgastar, não tem. Pode ser que ele se transforme em esferas. Lembra aquela figura de nanotubos? Então, pode ser que ele funcione como mini rolamentos. Uma questão importante é a resistência à temperatura. Então, um dos ensaios típicos, e aí os especialistas de grafeno vão falar melhor que eu, é o chamado TGA, Thermogravity Analysis. Você vai aumentando a temperatura e vê quanto sobra de material. É um ensaio típico que tem. Então, alguns grafenos chegam até uma temperatura bastante alta, 600 graus centígrados, se me lembro bem. Outros degradam mais. Então, a questão da temperatura me preocupa um pouco, tá? Por outro lado, o grafeno é excelente condutor térmico. Então, é muito capaz dele conseguir reduzir, e há estudos nessa coisa, eu não tenho ainda os meus, mas a literatura reporta, que você consegue diminuir o flash temperature, que é a temperatura de contato. Se isso acontecer, grande chance de ter benefícios. Mas, sim, degradação, não só dele, quer dizer, os aditivos hoje também, você tem que trocar o óleo em geral, porque houve depletion dos aditivos. Então, ele vai fazer parte. A gente tem super esperança que, em especial para motores diesel, nós vamos conseguir estender o intervalo de troca, porque o grafeno vai melhorar a resistência à oxidação, etc. Assim mesmo. Né? Você vê que a gente está com algumas expectativas, vamos transformar isso de verdade e levar para a indústria. Olhando nesse campo, e quando você passa a olhar assim no recondicionamento de metal, que tem um mercado aqui fora hoje, né, que trabalha aí, não é original, né, e acaba usando esse recondicionamento de metal para óleo, para motores. E aí como que fica, né? Aí, piora a situação, né? Aquela agressividade que nós temos, né, hoje, né? Talvez lá fora, nesse mercado, fica pior ainda. O que você acha desse ponto? Olha, eu sempre repito, quando eu era engenheiro jovem, isso faz muito tempo, nós visitamos, na época pela COFAP, uma montadora no exterior, não era a sua que você trabalha, era um heavy duty. E a gente começou a falar tudo de quanto era difícil, a temperatura, etc., a vida e tal. Aí o gerente da engenharia falou, olha, você não precisa me dizer que a vida no motor é difícil, eu sei isso. Você vai trazer uma solução ou não? Então, esse é o ambiente que a gente está. Mas, de novo, né, se outros chegaram, eu acredito que a gente vai chegar. Agora, talvez que a gente consiga chegar, por exemplo, numa graxa ou num óleo de transmissão. Pensa assim, por exemplo, um dos grandes problemas de transmissão é calor lá, dissipar o atrito, etc. Tem um estudo da Shell muito interessante mostrando como você... lá. Se eu conseguir tirar calor mais fácil, talvez a solução de transmissão se viabilize antes do que a de motor. De novo, nós ganhamos o projeto porque era lá o campo que tinha que jogar. Tinha que trazer eficiência mecânica e nós construímos um projeto bastante razoável para tentar atingir aqueles objetivos. Mas na transversalidade, talvez a gente chegue a uma solução, por exemplo, óleo de corte. Né? Hoje as indústrias querem muito diminuir a quantidade de óleo que se usa na usinagem, que isso tem impacto ambiental, tem metas, você conhece bem isso.
talvez se a gente adicionar 0,5% de grafeno no óleo, fluido de corte, ou de refrigeração, etc., e conseguir diminuir em 20% a quantidade de óleo, talvez isso se viabilize antes. É um mundo de perguntas, oportunidades e trabalhos a fazer. Eu não tenho a resposta tua, mas eu digo assim, a vida no motor é difícil. Eu passei minha vida desenvolvendo, você sabe, anel nitretado, cromado, PVD, DLC, mirror-like surfaces. Se olhar agora, BMW, as europeias, as japonesas, elas usam acabamento no cilindro que é espelhado. E funciona. Conseguiram fazer que funcione, eu ajudei um pouco a isso. Bom, para nós aqui, novamente falando aqui em nome da SAE Brasil, da SAE Mobility, esse é um evento muito importante. Nós temos que agradecer a participação do Dr. Eduardo Tomanic, as colaboradoras Camila Bodrini e nosso parceiro, o Dr. Leandro Berti, né? Essa iniciativa nós vamos continuar quinzenalmente. Já temos um tema para a próxima vez, vamos falar de filtros, né? Estamos já trabalhando com esse tema. E eu queria agradecer a todos vocês por estar aqui. Nós também estaremos tratando de perguntas pelo sistema, né, que nós estamos criando, já está quase pronto. Nós começamos agora a trabalhar com esse time. E o mais importante que nós vamos fazer, estamos fazendo e fizemos na SAE, agregar os times de empresas, universidades, pesquisadores, academia, governo, para que a sinergia desse grupo faça aqui o nosso país, o nosso tema grafeno crescer mais rapidamente. Então, eu queria novamente agradecer a todos, agradecer ao Tomanic, a professora Camila e passar para a Débora fazer aí o fechamento aí desse grupo fantástico. Débora, fique à vontade. Nós estamos fechando mais cedo, o Leandro não participou no speech dele, né? Então ganhamos um tempinho aí para fechar. Isso aí, pessoal. Obrigada, Colosio. Obrigada, Tomanic. Nós já estamos trabalhando, como o Colosio falou, no próximo encontro com vocês. Essa iniciativa ela está se desenvolvendo cada vez mais, né? Nós temos agora um núcleo do grafeno que vai atuar com a SAE for Mobility. Com certeza, muitos projetos irão surgir através aqui desse grupo, como surgiram através da reunião com vocês. Nós conseguimos aí desenvolver 4 projetos, como o Colosio comentou, e a gente vai trazer spoilers aí para vocês ao longo até o final do ano, né, Colosio? Tem muita coisa acontecendo. Eu convido vocês a nos acompanhar nas redes sociais da SAE Brasil, do SAE for Mobility. Tem muita coisa mesmo sendo desenvolvida, tem muito trabalho a ser feito e a gente conta com todos vocês, se conectem conosco. Eu estou à disposição de todos para tirar dúvidas, se conectarem com, né, fazer network. Esse grupo também é para isso, né, Colosio? A gente construiu aí um network bem bacana ao longo do ano passado e a gente quer continuar nessa mesma pegada aí com vocês. Isso aí, Colosio. Obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima live. Daqui, praticamente, vai ter um feriado, acho que vai dar 21 dias, né? Vai ser 14 às 21. O tema vai ser interessante, né? Grafeno em filtros. Exatamente. Vamos avançar. Tomanic. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.